A presença de vendedores de rua estrangeiros, tanto em São Paulo quanto em Belém do Pará, decorreu da urbanização das cidades em razão do. Então, a partir do comando, nós vamos ter que encontrar a alternativa que justifique a presença de vendedores de rua estrangeiros no contexto de São Paulo e Belém do Pará, associando isso à urbanização das cidades. Agora, vale ressaltar que o contexto da questão é o início do século XX. Então, se nós pensarmos em São Paulo, nós estamos num processo de urbanização associado à industrialização de São Paulo, e no contexto do Belém do Pará, nós estamos ali no processo de urbanização associado à expansão da exploração do látex via seringal para a produção de borracha. A partir dessa análise, vamos para as alternativas. Alternativa A: concentração de fábricas na cidade de São Paulo, as quais exigiam mão de obra estrangeira, e da exploração do látex na região da Amazônia, que exigia um numeroso exército de trabalhadores na cidade de Belém, que também tivessem o pendor para o comércio. A alternativa A, ela está errada, tratando da fábrica ou das fábricas existentes na cidade de São Paulo. Não vai se exigir mão de obra estrangeira. Nós vamos perceber muitos imigrantes indo trabalhar nessas fábricas, mas não é uma exigência, o que faz com que a alternativa A ela esteja errada. Além disso, nós não vamos ter trabalhadores na cidade de Belém que vão trabalhar na exploração da borracha, mas também ter pendor para o comércio, né? Nós vamos ter muitos estrangeiros que vão lá explorar o látex, mas pensando na produção da borracha. Então, ingleses, por exemplo, vão estar presentes no contexto brasileiro, mas administrando essa exploração do látex. Eles não vão estar diretamente explorando esse látex. Obviamente, eles vão colocar as pessoas mais carentes para explorar o látex, o que fortalece o fato da alternativa A também estar errada. Alternativa B: desenvolvimento industrial que ocorreu na cidade de São Paulo e da expansão da economia da borracha na região amazônica, atraindo para ambas as cidades um expressivo contingente de estrangeiros. A alternativa B, ela está correta. De fato, tratando de São Paulo, nós estamos pensando a indústria, e tratando ali de Belém do Pará, nós estamos pensando a borracha explorada em toda a região da Amazônia. E é interessante nessa alternativa porque ela deixa claro que nos dois casos nós temos ali a atração de expressivo contingente de estrangeiros, mas a alternativa não aborda quais são as funções desses estrangeiros, que são inúmeras, desde controlar a exploração do látex, ou então trabalhar, vamos pensar ali em imigração pobre italiana que veio para o Brasil na segunda metade do século XIX. Então essa imigração vai trabalhar a princípio na indústria paulista. Então, a partir do momento que a alternativa não foca em quais são as funções, ela fortalece o fato da alternativa B estar correta. Então, mais uma vez, a alternativa B correta. A alternativa C: declínio do trabalho artesanal nas cidades do Sudeste, especialmente São Paulo, e da existência de uma economia gomifeira, a qual exigia que os trabalhadores nacionais fossem para os seringais, enquanto os estrangeiros preferiam ficar na cidade, comercializando nas ruas, por existirem poucas vendas na cidade. A atração de estrangeiros para as cidades não está associada à comercialização por existência de poucas vendas na cidade. Pelo contrário, a tendência é que o seringal vá se expandindo, ou que a indústria vá se expandindo no contexto de São Paulo ou de Belém, nós vamos ter cada vez mais vendas na cidade, e não uma redução dessas vendas, o que faz com que a alternativa C também esteja errada. Alternativa D: fracasso na arregimentação de libertos para o comércio nas indústrias, visto que esses trabalhadores estavam mais afeitos ao canavial, e na situação da coleta do látex, que envolveu a maioria dos trabalhadores nacionais, porque os estrangeiros se recusavam ao trabalho extrativista. O que atraiu o estrangeiro não é a recusa dele sobre o trabalho extrativista, ou a questão da inserção do escravo no contexto industrial, e a não adaptação do ex-escravo, melhor dizendo, do ex-escravo no trabalho industrial, que vem atrair os estrangeiros. Os estrangeiros vão ser atraídos por inúmeros motivos, dentre eles o interesse de criar
indústrias de exploração do látex no contexto da Amazônia. E no caso de São Paulo, muitos imigrantes vieram trabalhar nos canaviais, acabaram conseguindo sair desses canaviais e investiram em indústria, ou foram para os núcleos urbanos trabalharem nessas indústrias. Então, o que faz com que a alternativa D também esteja errada. A alternativa E: declínio da produção caseira pelos trabalhadores libertos, que não davam conta das encomendas dos capitalistas paulistas e do fato de o comércio de rua em Belém depender exclusivamente dos estrangeiros considerados mais hábeis no trato com os moradores da cidade. A alternativa E também está correta. Pensando ali, o comércio de rua em Belém, ele não depende exclusivamente dos estrangeiros. E no caso do trabalho em São Paulo, não vai haver um declínio da produção caseira, que não vai dar conta de atender as encomendas dos capitalistas paulistas. O que nós vamos ter é um investimento tecnológico no processo produtivo que vai acabar desenvolvendo a industrialização em São Paulo, o que faz com que também a alternativa E esteja errada. Então, mais uma vez, a alternativa B está correta.